A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos estudar o livro de Josué, capítulo 6. E neste capítulo nós vamos fazer uma comparação deste capítulo 6 de Josué com o livro do Apocalipse, falando da volta gloriosa de Jesus Cristo. E nós vamos entender que quem conhece bem esse capítulo 6 de Josué, é impossível não ver a volta de Jesus Cristo neste capítulo, tá bom? Porque é uma referência muito grande à volta do nosso Senhor Jesus. E até o nome Josué é o mesmo em hebraico do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. É Yehoshua, né? Então isso é maravilhoso. Nada é por acaso na Bíblia, tá bom? Vocês sabiam que o nome de Josué, ele nasceu, o pai dele colocou o nome dele de Oséias. Então o Josué, o nome dele de nascença é Oséias. Mas o Moisés trocou o nome dele de Oséias para Josué. E tem um motivo para isso. Deus inspirou Moisés a fazer isso. Porque o nome do Josué aponta para o Messias, tá bom? Então era para quando a gente lesse Josué, a gente quando lê a história de Josué, você pode ler Josué como Jesus Cristo. E você vai ver que nessa história tudo vai fazer sentido com a missão que Jesus Cristo veio fazer na Terra e com a volta gloriosa de Jesus. Então a gente vai estudar aqui esse capítulo. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês, abrirem Josué capítulo 6, e toda vez que estiver escrito Josué, vocês, na mente de vocês substituam por Jesus, tá bom? Então a gente vai fazer aqui, eu vou dar umas chaves de entendimento para vocês entenderem, fazer a escatologia de Josué, tá bom? E comparando com o livro de Apocalipse. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Josué capítulo 6. Olha o título do capítulo aqui, ó. Jericó é destruída, Raabe é salva. Santo é Deus. Só nesse título aqui, já dá pra gente fazer vários estudos aqui, já dá pra fazer várias analogias. Então aqui tá falando que Jericó será destruída. Por que Jericó será destruída? Porque chegou o tempo do juízo, porque era um povo pecador. Eles atingiram a medida da injustiça deles e Deus levantou Israel para julgar aquele povo, amém? Só que Jericó é destruída, mas Raabe é salva. Raabe, ela representa a igreja, ela representa aqueles que se arrependem. Ela estava lá nesse povo que era um povo idólatra, era um povo corrompido moralmente, que atingiu a medida da injustiça e foi condenado a sofrer juízo, né? Só que Raabe, no meio daquele povo, ela se arrependeu dos seus pecados, ela teve fé no Deus verdadeiro e a fé dela a salvou, né? Então representa muito a igreja. Eu não nasci num lar cristão. Eu também, igual Raabe, eu cresci no mundo. E após ouvir a palavra e começar a ler a Bíblia, eu tive fé nesse Deus maravilhoso, eu tive fé no Filho dele e no nosso Salvador Jesus Cristo. E hoje eu faço parte da igreja. E se eu tiver fé até o fim da minha vida, eu estarei salvo, que nem Raabe será salva, tá bom? Que nem Raabe vai ser salva aqui nesse capítulo. Então nós somos representados por Raabe aqui neste capítulo. Então quando você vê Raabe neste capítulo 6, você pode substituir na sua cabeça por igreja. E você vai ver que vai fazer todo sentido, tá bom? E para ficar claro como é que funciona o juízo de Deus e a sua misericórdia, está muito claro nesse título aqui, né? O juízo de Deus, Jericó é destruída. E a salvação e a misericórdia, Raabe é salva, né? Então todos têm oportunidade de serem salvos. Só basta se arrepender e ter fé no Deus verdadeiro, tá bom? Que nem Sodoma e Gomorra foi destruída, mas Ló e sua família foram salvos, né? Eles tiveram fé, acreditaram no que os anjos de Deus foram lá e foram resgatados de Sodoma e Gomorra, né? A esposa dele olhou para trás, ela ficou com os pensamentos no mundo e não foi resgatada. Então, aceitou Jesus Cristo, não olha para trás, não volta para o mundo, tá bom? Porque a misericórdia é para aqueles que se arrependem, para aqueles que têm fé no que Deus te propôs, né? Tem fé na palavra de Deus e seguem a palavra exatamente como foi lhe dita. A mulher de Ló, ela não acreditou e ela ficou com seu coração dividido entre a igreja, entre a salvação, entre Cristo e o mundo. Então, que o coração de vocês não esteja dividido, tá bom? Que vocês estejam atentos à palavra do Senhor e que a fé de vocês esteja totalmente em Jesus Cristo, né? A humanidade foi destruída pelo dilúvio, juízo de Deus. Mas Noé e sua família foram salvos. Misericórdia, graça, santo é Deus. Vocês estão entendendo como é que funciona a justiça de Deus?
Deus ele faz um juízo, porque o salário do pecado é a morte, mas aqueles que se arrependem do pecado e têm fé no Salvador serão salvos. Isso é graça e misericórdia de Deus. Espero que está todo mundo entendendo, né? No Egito sofreu o juízo de Deus, né? Todas as pragas, né? Perdendo os primogênitos, os animais deles morreram. Todos conhecem as pragas do Egito, né? Ele sofreu juízo, né? Mas Israel foi salvo, né? Deus mandou um libertador, um salvador. Da mesma forma que Deus mandou um libertador para nós. Deus mandou Jesus Cristo. E todo aquele que nele crer e o seguir será salvo. Então, este capítulo é sobre isso. É sobre juízo e sobre graça e salvação. Amém? Aqui, ó, vamos começar o verso 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então, o povo de Jericó, mesmo tendo vários guerreiros valentes lá dentro, que a gente vai ver mais para frente, eles estavam com medo, porque o Deus vivo estava com Israel. Então, eles nem saíam, nem entravam, e estavam trancados, confiando na força das muralhas, né? Então, tem muita gente que confia nas obras das suas mãos. Eles confiavam na muralha, né? Mas o povo de Israel confiava no Deus vivo, né? E nós vamos ver que a fé no Deus vivo prevalece sobre a fé das obras humanas, né? Verso 2. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e a seu rei, e a seus valentes e valorosos. Então aqui Deus está deixando bem claro assim: Josué, é tudo teu, tá? Já pode tomar posse da tua bênção. Só faz conforme o que eu te mandar aqui, né? E aqueles reis, aqueles homens valentes cairão nas suas mãos. Então não tema o seu inimigo, não tema as pessoas que se levantam contra você. Nós não devemos temer, porque o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, é todo poderoso, né? Se Deus está conosco, quem será contra nós, né? Então nós não devemos temer. A fé é o contrário do medo. A fé é aquela certeza que tudo vai dar certo, tá bom? Então tenha essa certeza no teu coração. Só sirva a Deus, confie nele e ele vai te dar a vitória, tá bom? Verso 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Então aqui Deus está dando uma instrução específica a Josué, né? Então a gente tem que estar atento às instruções que o nosso Deus nos dá. E como que a gente sabe as instruções de Deus? Lendo a Bíblia, tá bom? Guardando os mandamentos, guardando o que Jesus Cristo nos ensinou. Aí você está guardando as instruções. E se você seguir corretamente, você alcançará a vitória, tá bom? Então eles tinham que cercar a cidade uma vez por dia, né? Durante 6 dias eles tinham que dar uma volta na cidade, tá bom? Com os homens de guerra. A gente vai ver aqui mais pra frente como que é a formação de batalha de Israel, tá certo? Verso 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Santa Deus, vocês viram quantos 7 tem aqui só nesse versículo? 7 é o número de Deus, tá bom? Então 7, ele é o número que representa o próprio Deus. Isso está bem claro desde o Gênesis até o Apocalipse, né? No Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e o 7º dia ele descansou e santificou. No livro de Êxodo, que é a história da libertação do povo de Israel, nos mandamentos, no livro de Êxodo, capítulo 20, o 4º mandamento é guardar o sábado, tá bom? Para Israel de uma forma física, né? Porque era o descanso deles, né? E para nós, igreja, está escrito assim: lembra-te do dia do sábado. Nós temos que lembrar para poder entender as profecias. Nós temos que entender. O sábado a gente tem que lembrar dele, porque quem lembra do sábado, lembra que quem criou o mundo foi Deus, tá bom? Em 6 dias ele criou o mundo e no 7º ele santificou. Então a igreja tem que lembrar do dia do sábado, tá certo? E vocês podem trabalhar no dia do sábado sim, mas você tem que carregar essa lembrança, esse sinal de Deus na vida de vocês, que é o 7º dia, tá certo? Os profetas falam que aquele que crê no sábado e lembra dele e guarda o sábado, tem um sinal que guarda os mandamentos de Deus. Então, quando os anjos, no mundo espiritual, esse sinal de guardar o sábado, de lembrar dele, é visível. E porque Deus sabia que o 4º mandamento ele ia ser negligenciado, né? Que as igrejas não iam mais ensinar o 4º mandamento. Isso foi profetizado lá no livro de Daniel, né? E se cumpriu, né? As igrejas esqueceram do sábado. Ninguém mais lembra do sábado, não guarda, não ensina mais que ele é o dia que Deus escolheu e que Jesus confirmou, né? Porque Jesus Cristo ele não veio proibir a lei, né? Ele veio cumprir. Ele mesmo falou com a boca dele, e isso está registrado no livro de Mateus. Então, e nosso Senhor Jesus Cristo falou que ele é o Senhor do sábado. Então ele anexou o nome dele ao sábado, ao dia que o Pai dele santificou.
testificando, olha, eu sou o Senhor do sábado, eu vim fazer a obra do meu Pai, né? O Deus do sete. Eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai e cumprir a lei do meu Pai. Então, vamos guardar o sábado, vamos lembrar dele, tá bom? É dia de vocês levarem seus filhos para a igreja, ensinar os mandamentos para eles. É um dia especial, que seja um dia especial na vida de vocês, porque Deus tornou esse dia especial, tá bom? Então, fica essa lição importante para nós. Mas o número 7 aqui vai além disso, tá bom? Aqui esse número 7 ele vai anexar esse livro de Josué com o livro de Apocalipse, porque no livro de Apocalipse também tem bastante sete. São 7 trombetas, 7 anjos, 7 taças da ira de Deus, 7 estrelas, 7 castiçais, né? Então, do Gênesis ao Apocalipse tem o número 7 que representa Deus, tá bom? Então aqui vamos ler aqui, ó, Apocalipse, capítulo 8, verso 1 e 2. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Olha só, guardem bem isso, né? Aqui a gente vai continuar lendo o livro de Josué, vocês vão ver que Deus manda Josué orientar o povo que ficasse em silêncio. E que todas as voltas que eles dessem em Jericó, era para o povo permanecer em silêncio. E só ao soar da sétima trombeta, era para eles gritar e para tomar posse da vitória deles e ver a obra maravilhosa que Deus ia fazer na vida deles, né? Da mesma forma vai ser assim na volta de Cristo, tá bom? Então é lindo isso. Então vamos continuar comparando aqui, tá bom? Aqui, ó. Apocalipse. Ah, não. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Olha só, outra comparação que fica idêntico. Aqui no livro de Josué fala que os 7 sacerdotes iriam levar 7 trombetas para soar as trombetas em volta de Jericó, né? Jericó está simbolizando a terra, tá bom? O lugar que vai ser julgado. Vocês vão ver que Jericó vai ser destruído com fogo. Da mesma forma que Jesus Cristo nos ensinou, pela sua palavra, que o próximo juízo será pelo fogo também, tá certo? E todos aqueles que não se arrependerem vão ser queimados no fogo, vão ser julgados. Mas a gente vai ver aqui que a Raabe, ela será salva, como a gente viu no comecinho, né? Então, fiquem atentos e peguem esse livro de Josué e comparem com o Apocalipse, tá bom? Porque tudo bate, tá? Aqui, ó, Apocalipse capítulo 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, ao soar da sétima trombeta, ia soar com alta voz, ia gritar, né? Os santos anjos de Deus iam falar: olha, agora a terra é do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, tá tudo batendo aqui, tá bom? Então, vamos continuar o estudo de Josué. E agora que vocês entendem que quando tiver escrito Josué, vocês na mente de vocês coloquem Jesus Cristo. Quando tiver escrito Raabe, ela simboliza a igreja. Quando tiver escrito Jericó, simboliza esse mundo caído aqui, né? Que já está declarado que ele vai ser julgado. Da mesma forma que Jericó foi condenada também, tá certo? Mas todo aquele que se arrepender, que nem Raabe, será salvo, tá certo? Então aqui tá as chaves de entendimento, tá bom? E os 7 sacerdotes simbolizam os anjos que vão tocar as trombetas, tá certo? Então é muito lindo isso daqui, tá certo? Vamos continuar o estudo de Josué. Verso 5. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro. Por que de carneiro? Porque representa Cristo, de ovelha, né? O que simboliza tocar a trombeta? É anunciar a Jesus Cristo. A buzina de carneiro, ela simboliza Jesus Cristo. Então todo aquele que declara que Jesus Cristo é o Salvador e que ele vai voltar, você está tocando trombeta, trombeta de carneiro. Santo é Deus, você é um sacerdote de Deus que está anunciando a volta de Jesus, está anunciando o evangelho, você está evangelizando, você está tocando trombeta. Então continue tocando trombeta, amém? Tem gente tocando trombeta de bode, né? Ensinando coisas contrárias à palavra de Deus, né? Então esses vão sofrer a condenação junto com os ímpios, tá bom? Mas aquele que soar a trombeta, anunciando a Cristo e falando que ele vai voltar e será o nosso rei, esses vão receber galardão, tá certo? Ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Santo é Jesus Cristo. Olha aqui, quando eles iam dar 7 voltas em silêncio, né? Igual no Apocalipse, e houve silêncio no céu.
E ao soar da sétima trombeta, era para eles gritarem, e as muralhas cairão, né? E ao tocar da sétima trombeta, quando Jesus Cristo voltar, o que vai cair não vai ser o muro de uma cidade, vai se abrir os céus, santo Deus, e Jesus Cristo voltará em glória com seus santos anjos e vai buscar a sua igreja, né? Da mesma forma que eles buscaram a Raabe lá de dentro, né? Então é maravilhoso, a Bíblia Sagrada é linda demais, tá certo? Verso 6. Então chamou Josué, filho de Num, aos sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor. Verso 7. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, a quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Olha só aqui, ó. O que a gente imagina quando eles dão essa volta aqui? Imagina o povo de Jericó, eles já estavam com medo, porque Deus abriu as águas do Jordão, né? Aí eles estavam esperando um ataque direto, né? Aí eles estavam confiantes que a sua muralha ia proteger eles do ataque de Israel. Só que não aconteceu conforme eles pensaram, né? O nosso Deus, ele é maravilhoso, porque ele sempre vai surpreender o inimigo, né? Ele vai sempre surpreender o adversário. Eles não estavam entendendo nada. O povo de Deus, cada dia dava uma volta lá, rodeando eles, né? É, isso é uma estratégia. A gente vê essa estratégia até no mundo animal. Porque a gente aprende com a natureza, porque Deus criou a natureza, tá bom? Quando você estuda, vê aqueles caras do Discovery Channel lá que vê os animais, por exemplo, os lobos, quando eles vão caçar uma presa, eles andam em grupos, né? A alcateia. E eles cercam a sua presa. Não tem para onde ele fugir. E a presa, ela entra em mais desespero ainda. Então Deus estava colocando um medo maior ainda no povo que estava lá na muralha de Jericó, na cidade de Jericó. Então é o nosso Deus trabalhando. Eles estavam enxergando Israel como um lobo, como um predador, dando voltas para pegar a sua presa. Isso durante 7 dias. Imagina o desespero desse povo que ficou lá na cidade de Jericó. E a Raabe na fé, lá na esperança. Santa Deus, eu vou ser salva com minha família, né? Porque ela teve fé, Santa Deus, Santa Jesus. Da mesma forma, nós que vemos esse mundo caído, que a gente tem que ter fé, porque Jesus Cristo vai derrubar as muralhas, ele vai abrir as portas do céu e nós vamos subir, vamos ser salvos, vamos subir no arrebatamento de Cristo. Então é lindo demais isso, tá bom? Então aqui o povo de Jericó ficou com mais medo ainda, né? É Deus preparando o povo de Israel para a vitória. Verso 8. E assim foi como Josué dissera ao povo que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Olha que coisa mais linda. Olha que estratégia maravilhosa que Deus formou para a tua igreja, né? Como que funciona? Toda pessoa que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador é importante. Todo mundo tem uma posição, tem um lugar. Os sacerdotes, eles representam as lideranças, eles representam o ministério que anuncia a volta de Jesus Cristo, que toca a trombeta, né? Os que estão armados, né, que vão adiante, são aqueles que têm ousadia, são os missionários, né? São aqueles que vão encarar o problema de frente, né? Vão em lugares que é proibido a palavra de Deus, que arriscam suas vidas, são aqueles que estão armados pela fé e com a espada da palavra, Santa Jesus Cristo, e vão abrindo caminho para que a palavra de Deus possa ser tocada, que os sacerdotes possam tocar trombeta nesses lugares, né? Porque tem lugar que não dá para tocar trombeta, é difícil, mas Deus está abrindo caminhos, Santa Deus. E está escrito que antes de Jesus Cristo voltar, todas as pessoas ouvirão o evangelho do reino, Santa Deus. Então, Deus está trabalhando ainda, tá certo? Então vamos tocar trombeta, e quem está com a espada na mão, quem tem coragem, vai, seja um missionário de Deus e vai nesses lugares aí que abrir caminho para que os sacerdotes possam tocar trombeta, tá certo? E o povo que ia na retaguarda ia tocando a buzina também. Então tem aqueles que vão na frente, né? Mas tem aqueles que são as ovelhas, que ensinam só suas famílias, que só segue, né? É aquela que não vai na frente, não é missionário, ele também não toca trombeta, não fica anunciando a Cristo, mas ele e a sua casa, eles seguem a arca, tá bom? Então são as pessoas que vão na igreja, né? Não tem cargo na obra, não anuncia a palavra na internet, não viaja em viagem missionária, mas ele crê nesse Deus vivo, ele crê em Jesus Cristo e o segue. E ensina para os que estão ao seu redor, né? A sua família, né? Então todos são importantes, tá certo? Então cada um no seu lugar. Deus predestinou a gente, antes de você nascer, Deus já te deu um propósito na tua vida. Então cada um tem a sua importância.
Então tem aqueles que têm o desejo de viajar e pregar a palavra de Deus, vai com a espada na frente, esse é o teu lugar. Mas se você se contenta só em seguir a igreja, só em seguir em Jesus Cristo e ensinar sua família, glória a Deus, você também faz parte aqui da igreja, você também vai tomar posse da bênção, tá bom? Então cada um no seu lugar, cada um fazendo a sua parte, que o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça, nosso capitão, e cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua importância, tá bom? Verso 10. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Verso 12. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Verso 13. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocaram as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia-os da arca do Senhor, os sacerdotes, e iam andando e tocando as buzinas. Então aqui, ó, vocês viram que no verso 12 fala que foi de madrugada, né? Então Jesus Cristo nos ensinou que a sua volta, né, ele vai ser como um ladrão à noite, né, para pegar o povo de surpresa, né? Então também tem na palavra de Deus assim, né, na parábola das virgens, eis que à meia-noite ouviu-se um grito, né? Então Jesus Cristo ele vai vir numa hora em que ninguém espera, tá certo? É isso que está simbolizado tanto nas parábolas de Jesus como no Apocalipse e também aqui no livro de Josué, tá bom? Porque de madrugada eles davam essa volta, né? No horário que o povo não esperava um ataque, eu ficava apreensivo, né? A hora que você está mais cansado, que você quer dormir, né? É essa hora que Jesus vem. Então não durma na fé, tá bom? Orai e vigiai, porque Jesus vem numa hora que você não espera, tá certo? Então vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Verso 14. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. Verso 15. E sucedeu que ao 7º dia, né? Olha o 7º dia como é importante. As maiores obras que Deus fez foi no 7º dia, tá certo? Então isso é lindo demais. E eu sempre falo isso, né? Porque eu não sabia, né? Eu aprendi e eu tenho que compartilhar com vocês. Jesus Cristo não ressuscitou no domingo. Ele ressuscitou no 7º dia, no sábado, tá bom? Então, se você não sabe nada sobre isso, tem uma playlist aqui no meu canal, que Jesus é o Senhor do Sábado. E lá tem um estudo teológico que vai mostrar na Bíblia para você como que Jesus Cristo ele ressuscitou no sábado, no 7º dia, não no domingo, tá bom? Então, toda a obra gloriosa que Deus fez foi no 7º dia, tá certo? Inclusive a ressurreição de Cristo, tá? Porque quando a Madalena chegou lá, na madrugada do domingo, e ela não viu a ressurreição de Cristo. Ela não foi testemunha da ressurreição de Cristo. Quando ela chegou lá, a pedra já estava removida. E Jesus Cristo já havia ressuscitado. E os próprios anjos que a viram falaram: o homem que você procura não está mais aí. Ele já ressuscitou. Então, quando ela chegou lá, Jesus Cristo já havia ressuscitado no sábado, né? Então, está muito claro isso na Bíblia. E tem vários versículos que confirmam isso, tá bom? Então, tem um estudo completo lá nessa minha playlist. Jesus é o Senhor do Sábado, tá bom? Se você tem dúvida sobre isso, assista lá e aprenda, porque eu não sabia e é essencial, importantíssimo você saber disso, tá bom? Verso 16. Aqui, e sucedeu que, no verso 15, perdão. E sucedeu que, ao 7º dia, de madrugada, ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. No 7º dia, foi o único dia que eles rodearam a cidade 7 vezes, né? Os outros dias, os outros 6 dias, eles rodearam a cidade apenas uma vez. No 7º dia, eles rodearam 7 vezes, tá bom? Verso 16. Sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Né? Então, compare esse verso 16 aqui com o livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 15, tá? Faça essa comparação e vocês vão ver que está falando da mesma coisa, tá certo? Está falando da volta de Cristo, tá bom? Verso 17. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então esse verso 17 aqui deixa muito bem claro
que Deus ele condena, porque a cidade de Jericó se tornou anátema. Eles eram malditos, porque eles estavam no pecado. O salário do pecado é a morte, e ele tem que ser julgado, tá bom? Toda atitude que você pratica ruim tem consequência, tá certo? Mas aqueles que se arrependem e aceitam Jesus como seu salvador, né, são salvos. Raabe, ela acreditou no Deus de Israel e foi salva, tá bom? Ela se arrependeu. Então, da mesma forma, todo aquele que se arrepender e crer em Jesus Cristo e for batizado será salvo, tá bom? Então é muito importante. E está muito claro, tanto o Deus do Antigo Testamento como Jesus Cristo amaldiçoa também, tá certo? Porque o Deus do Antigo Testamento é mau e Jesus Cristo é bonzinho. Né? Tem muita gente que ensina essas coisas, mas é heresia, tá bom? Tanto o Deus do Antigo Testamento, ele amaldiçoa aqueles que são pecadores e dá salvação àqueles que se arrependem e tem misericórdia daqueles que buscam o servir em espírito e em verdade. Então a graça de Deus está no Antigo Testamento e no Novo. Não tem como contestar isso. E Jesus Cristo também amaldiçoou a figueira e dela não teve frutos. Amaldiçoou 3 cidades, né? Cafarnaum, Corazim e outra que eu esqueci aqui, mas ele amaldiçoou 3 cidades, né? Jesus Cristo também falou que no dia do juízo ele vai separar as ovelhas dos bodes, as ovelhas vão entrar para o reino e os bodes vão ser amaldiçoados por fogo eterno. Santo Deus, tem várias passagens no Novo Testamento que confirmam que existe juízo de Deus, que existe a maldição para aqueles que são pecadores, para aqueles que têm por pai o diabo, né? Todos aqueles que são filhos de Deus, que guardam seus mandamentos, alcançarão misericórdia e serão salvos. Mas aqueles que o rejeitarem, que rejeitaram o Filho de Deus, serão condenados, tá bom? Então, existe maldição sim. E aqui no livro de Josué também está bem representado isso. A cidade de Jericó, ela foi amaldiçoada pelos seus pecados, tá certo? E Raabe foi salva pela graça de Deus e pelo arrependimento e pela fé que ela teve no Deus vivo, né? Verso 18. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turbeis. Então, não se contamine com as coisas do mundo, tá certo? É isso que está falando aqui esse versículo, tá bom? Então, você que está no arraial de Israel, você que já está na igreja, quando você for batalhar, né, que nem quem foi com a espada lá batalhar na cidade de Jericó, não era para tomar nada daquela cidade, porque tudo era maldito ali, tá bom? Então, às vezes, muito missionário vai fazer suas viagens missionárias, vai com a espada da palavra, vai consagrado, mas se contamina e acaba se corrompendo e se torna anátema também. E o juízo de Deus vai chegar para aquela pessoa também, né? Então, você que está em pé, vigie para que não caia, tá certo? Verso 19. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Olha que coisa mais linda, né? Todos os vasos de ouro, de prata, de metal, né? Tudo aquilo que é purificado pelo fogo, santo Deus, né? Eles iam para o tesouro do Senhor. Então isso simboliza todo aquele crente, né? Jesus Cristo fala à cidade de Laodiceia, né? Que era necessário que eles comprem ouro refinado no fogo, né? Então todo aquele cristão que não passar pelo fogo, que não for um vaso de ouro, que não for de prata, que não for de metal, que suporta o fogo e as suas impurezas saem, né? E se torna puro, ele não vai entrar nos tesouros do Senhor, tá bom? Então é necessário a gente passar pelas provações, passar pelas dificuldades e ser fiel até o fim, mostrando o valor nosso, tá bom? Tudo aquilo que for de valor vai ser levado para o tesouro do Senhor, vai ser levado para o céu, tá bom? Então mostrem seu valor. Passando a prova no fogo, seja fiel até o fim, não negue a fé, continue servindo ao Senhor e você será levado aos tesouros do Senhor. Santo Deus, eu estou feliz demais com esse capítulo aqui, tá bom? Espero que vocês também estejam gostando e sendo edificados pela palavra de Deus. Verso 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes a buzinas. E sucedeu que gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tornaram a cidade. 21. E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi e gado miúdo e o jumento. Então tudo foi destruído pela espada, né? E foi queimado no fogo. Da mesma forma, Jesus vai vencer com a espada da tua palavra, né? E vai queimar tudo no fogo. Aqui este mundo está condenado, tá certo? Então busquem o que é do céu, para que vocês não sejam condenados com esse mundo pecaminoso, tá certo?
Verso 21. E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente ao fio da espada. Não, perdão. Verso 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher, e com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Aqui Deus cumprindo a sua palavra, né? Da mesma forma que ele cumpriu que ia resgatar Raabe e a resgatou, ele também vai cumprir a palavra, que ele vai resgatar aqueles fiéis que têm fé em Jesus Cristo e confessam os seus pecados, e a igreja de Cristo vai subir e não vai passar pelo fogo, não vai passar pela espada, amém? Verso 23. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha, tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Aqui nesse verso 23, quem assistiu o vídeo aqui, que quando os espias entraram na cidade de Jericó e fizeram acordo com a Raabe, a gente fez um estudo sobre quem eram esses 2 espias, né? E nós vimos que a tradição judaica ensinava que era Caleb, né? E o sacerdote. E também tem outra versão, né? Eu escolhi a outra versão. E parece que eu acertei, porque aqui, ó, ficou a dica nesse verso 23, né? Eles eram mancebos. Eles eram homens novos, né? Homens jovens. Então não podia ser Caleb, porque o Caleb já era de idade já. Tá bom? Então, quem gosta de estudar as escrituras, ó, aqui tem uma dica importante, tá? Quem eram os espias de Josué enviou para Jericó? Eles eram homens jovens, tá bom? Então a gente não tem certeza de quem é. Mas a gente já elimina Caleb. Caleb não pode ser, tá bom? Verso 29. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Glória a Deus. Então, tudo aqui vai pegar fogo, irmãos. Não ajuntem tesouros aqui na terra, porque isso aqui tudo vai ser condenado, tá certo? Junta tesouro no céu. E você vai ter valor, porque Jesus Cristo está dentro de você, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Então você tem muito valor e você será levado à casa do tesouro do Senhor, santo Deus. Verso 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Esse verso 25 aqui é o que mais deixa claro a comparação de Josué com Jesus Cristo. Vou ler de novo aqui. Assim deu Josué vida à prostituta, da mesma forma que Jesus Cristo nos dá vida, né? A todos aqueles que creem nele. Santo Deus. Então está muito claro a comparação de Josué com Jesus Cristo, né? Verso 26. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, e fundará sobre o seu filho mais novo, lhe porá as portas. Então aqui Josué fez uma maldição. Então uma pessoa de Deus pode fazer maldição, né? Então geralmente a palavra de Deus nos ensina que nós temos que abençoar, que é a nossa boca. A mesma boca não pode abençoar e amaldiçoar, né? Mas como a gente está estudando aqui, Josué ele está simbolizando a Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem poder para amaldiçoar e abençoar, tá bem? Nós, cristãos de igreja, a gente não pode amaldiçoar ninguém, tá certo? A gente só tem que orar uns pelos outros, interceder e falar palavras de benção, tá bom? Abençoar, tá certo? Mas aqui Josué está simbolizando o próprio Cristo e o próprio Deus. Então Deus ele tem poder, ele tem autoridade e justiça para poder abençoar alguém e também para o amaldiçoar, tá certo? A gente vê isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tá certo? Então aqui, povo de Deus, igreja, não amaldiçoa ninguém, tá bom? Mas o nosso Deus, a justiça está na mão dele e dele é a vingança, né? Está escrito na palavra de Deus. Então ele tem poder para amaldiçoar e para abençoar. Ele tem poder para levar no céu e para condenar ao inferno. Então temam esse Deus maravilhoso, poderoso, porque todos os seus filhos que ele ama, ele vai salvar, tá bom? Mas aqueles que o rejeitarem vão perder a salvação, né? Verso 27. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra, santo Deus. Então, da mesma forma que Deus era com Josué, Deus foi com Jesus Cristo aqui na terra e correu a sua fama. E o evangelho foi espalhado pelo mundo inteiro. E hoje o mundo, a história dividiu antes e depois de Cristo. A sua fama correu pelo mundo todo. Todo mundo conhece a Cristo. Mesmo aqueles que não creem nele já ouviram falar sobre ele, né? Então, cumpriu isso daqui, tá? E vai cumprir totalmente, né? Aqui ó, em Romanos capítulo 14, verso 11. Porque está escrito: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho
se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Então, quando Jesus Cristo voltar, todos vão saber que Jesus Cristo é Deus. Essa palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.